Olá, pessoal! A aula de hoje será sobre função inversa e gráfico de função inversa. As funções trigonométricas inversas, elas não são bijetoras em todo o seu domínio. Então, para uma função trigonométrica admitir inversa, nós precisamos fazer uma restrição no domínio desta função trigonométrica, de forma que torne essa função bijetora. O teste da reta horizontal comprova, por exemplo, que a função seno não é bijetora em todo o seu domínio, pois, se nós traçarmos uma reta horizontal, esta reta ela está interceptando vários pontos do gráfico de f. Então, só para lembrarmos, para uma função ser bijetora, essa função precisa ser sobrejetora e injetora. Sobrejetora é quando o contradomínio é igual à imagem. Injetora, para cada x1 diferente de x2, a f de x1 tem que ser diferente da f de x2. O que significa, então, que para cada x1 diferente de x2, eu tenho a mesma imagem. Então, por isso, essa função não é injetora. As funções trigonométricas inversas, arco seno, arco cosseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante e arco cossecante, são as funções inversas de restrições convenientes das funções trigonométricas. Vamos à primeira definição. A função arco-seno é a função inversa da restrição da função seno ao intervalo de menos π até π. Então, foi feita uma restrição no domínio da função seno de tal forma a tornar essa função bijetora. F de x é igual ao seno de x para todo x pertencente ao intervalo fechado de menos π até π. Então, aqui nós temos o gráfico da função seno no intervalo de menos π até π. A imagem ela é de menos 1 até 1, também fechado nas duas extremidades. Então, essa f tem domínio de menos π até π, fechado nas duas extremidades, e o contradomínio de menos 1 até 1, também fechado nas duas extremidades. Então, aqui nós temos a função arco-seno. A f na menos 1 vai ter domínio fechado de menos 1 a 1 e contradomínio fechado de menos π até π. Aqui nós temos o gráfico, então, da função arco-seno. Então, a função inversa, a função seno, ela é a f na menos 1 de x, do arco-seno de x, para todo x pertencente ao intervalo fechado de menos 1 a 1. Então, domínio de menos 1 a 1, imagem de menos π até π. O intervalo de menos 1 até 1 era a imagem da função seno. E o intervalo de menos π até π foi a restrição feita lá no domínio da função seno para que a função seno tivesse inversa. Então, aqui nós temos o gráfico da função seno de x, no intervalo de menos π até π, e aqui nós temos o gráfico da função arco de seno de x. Então, quando nós temos o seno do arco seno de x, eu tenho x para todo x pertencente ao intervalo fechado de menos 1 até 1. E quando nós temos o arco seno do seno de x, nós temos o x para todo x pertencente ao intervalo de menos π até π. Definição. A função arco-cosseno é a função inversa da restrição da função cosseno ao intervalo fechado de 0 até π. Então, a restrição feita lá no domínio da função cosseno levou à seguinte lei de formação. F de x é igual ao cosseno de x para todo x pertencente ao intervalo fechado de 0 até π. Aqui nós temos o gráfico da função cosseno de x no intervalo de 0 até π. A imagem ela é fechada de menos 1 até 1. Então, a f tem domínio fechado de 0 até π e contradomínio fechado de menos 1 até 1. Então, a função arco-cosseno vai ser a f na menos 1 do intervalo fechado de menos 1 até 1, levando no intervalo fechado de 0 até π.
O intervalo fechado de menos 1 até 1 era o contradomínio da função f. Agora, na função inversa, ele é o domínio. O intervalo fechado de 0 até π era o domínio da função f. Agora, ele é o contradomínio da função inversa. Então, aqui, nós temos o gráfico da função arco-cosseno de x. O domínio é de menos 1 até 1, fechado nas duas extremidades, e a imagem ela é de 0 até π, também fechada nas duas extremidades. Então, a f na menos 1 de x é igual ao arco cosseno de x para todo x pertencente ao intervalo fechado de menos 1 até 1. Nós temos aqui o gráfico do cosseno de x e aqui nós temos o gráfico de arco cosseno de x. Então, cosseno do arco cosseno de x é o próprio x para todo x pertencente ao intervalo fechado de menos 1 até 1. E o arco cosseno do cosseno de x é igual a x para todo x pertencente ao intervalo de 0 até π. Definição. A função arco-tangente é a função inversa da restrição da função tangente ao intervalo aberto de menos π meios até π meios. Por que este intervalo é aberto? Porque aqui, em menos π meios e π meios, nós temos assíntotas verticais. Então, por isso, o intervalo é aberto nas duas extremidades. Vamos à restrição. f de x é igual a tangente de x para todo x pertencente ao intervalo aberto de menos π meios até π meios. O domínio, então, da função f ficou o intervalo aberto de menos π meios até π meios e o contradomínio de menos infinito até mais infinito. A função arco-tangente, então, é a função inversa, onde o domínio é de menos infinito até mais infinito e o contradomínio é o intervalo aberto de menos π meios até π meios. Aqui nós temos então o gráfico da função arco-tangente. As assíntotas que eram verticais na função tangente, elas passaram a ser horizontais na função arco-tangente. Então, a f na menos 1 de x é igual ao arco tangente de x para todo x pertencente ao intervalo de menos infinito até mais infinito. Então, aqui nós temos o gráfico da função tangente e o gráfico da função inversa. A tangente do arco tangente de x é igual a x para todo x pertencente ao intervalo de menos infinito até mais infinito. E o arco tangente da tangente de x é igual a x para todo x pertencente ao intervalo de menos π meios até π meios. Então, na aula de hoje, nós estudamos função inversa e gráfico de função inversa. Muito obrigada!